Hoje está conosco ela que é linda, né? Tem toda essa luz no rosto dela. Adoro mulheres lindas entre nós aqui. Larissa Martins, doutora, casada, empreendedora, dona da clínica Larissa Martins Pereira. Ela que é psicóloga, neuropsicóloga, professora também de universidade, especialista em neuropsicologia, reabilitação. Enfim, eu trouxe para a gente conversar aqui entre nós, entre eu, você, ela e quem está aí na sala com você, para tirar algumas dúvidas sobre o autismo e conhecer um pouco mais sobre esse tema. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Mas o que a gente precisa saber de imediato? O que é o autismo, para que as pessoas que ainda não sabem lidar com essa pergunta ou com esse tema? Tá. O autismo, ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento e ainda não se sabe qual que é a causa. Se é no nascimento, se é durante o desenvolvimento, se há causas genéticas. Por isso que na ciência a gente fala que ele é idiopático. Ou seja, não se sabe ainda a causa. Então, são alterações na comunicação, no comportamento e na interação social com o indivíduo e que a gente vai observando essas diferenças. Tem crianças que apresentam desde o primeiro mês do nascimento, aquele baixo contato visual ao amamentar, e principalmente quando começa a andar, a falar, que aí você começa a observar um atraso de linguagem. Então, lá pelo um ano e meio, 2 anos, é que começa, de fato, a aparecer principalmente os principais sintomas do autismo. A criança, assim, independente de idade, né? Para ocupar ela, para distrair ela. E assim como também tem hoje, tanto para o idoso como para o adulto, né, esse excesso de tela que você está falando. A Organização Mundial de Saúde estabelece que até os 2 anos de idade é 0 tela, 0 tablet, 0 celular, 0 televisão, 0 tudo, porque já se sabe que interfere na interação social do indivíduo e as crianças tendem a ficar mais agitadas, a não querer o contato com as famílias. E é claro, é natural. Por exemplo, a mãe que não tem babá, a mãe que não consegue colocar na escola, ela precisa fazer coisas dentro de casa, colocar onde? A televisão. Então, o que fica então de dica? Que a gente precisa estimular a criança. Um cercadinho com brinquedos que a criança vai ali distrair é muito benéfico do que colocá-la na frente de uma televisão, por exemplo. Outra coisa que eu quero te perguntar, existe diferença de pessoa para pessoa do autismo? Com certeza. Graus? Como que se chama? É separado em níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o nível 1 é onde a criança não... E assim, há também a diferenciação da criança que tem um atraso cognitivo com a criança que não tem atraso cognitivo. Então, a gente tem autistas com a inteligência na média, com o desenvolvimento cognitivo na média, e nós temos crianças com abaixo da média. Então, tem crianças que têm prejuízo só na linguagem, ou então só na comunicação. Então, hoje, o novo DSM, ele sofreu algumas alterações que a gente tem que classificar. Mas o nível 1 é como se fosse um nível mais brando. A criança se comunica, a criança interage, mas a criança tem alguns repertórios que não são típicos do desenvolvimento. Já o nível 2 é um nível mais moderado e o nível 3 é um nível mais grave, onde a criança não fala, a criança tem dificuldade em entender comando, em seguir regras, interagir com as famílias, em fazer provas curriculares de uma escola regular, por exemplo. Acho que a maioria das pessoas, quando pensa alguma coisa sobre autismo, vê aquela pessoa que... acho que a gente ouviu isso o tempo todo na sociedade. Não, ela vive um mundo diferente da gente, ela não vive o nosso mundo. E dá a impressão que aquela criança, quando você pensa em alguém com autismo, você pensa em alguém que fica numa mesma posição, tipo num movimento sequencial e que parece que não faz parte desse mundo, ou isso é um preconceito, ou um mito que inventaram, sei lá, como que se explica essa visão social de algumas pessoas? Esse perfil é muito comum em crianças ou adolescentes com níveis mais severos, por exemplo, nível 3. Tá. Agora, por exemplo, pessoas com nível 1
tem pessoas com nível 1 que são altamente eficazes, né? Que são independentes, que constituem família, que são casados, que você observa que tem certas singularidades, tipo, alguns interesses mais restritos, que são pessoas mais tímidas, mas até mesmo pela capacidade cognitiva que a pessoa tem, ela foi criando estratégias de como lidar em sociedade. Então, hoje em dia, a gente sabe mais como identificar. Hoje em dia, a gente tem o benefício de fazer terapia antes, então a gente age de uma maneira preventiva. Então, os adultos que antigamente não tinham ainda oportunidade de fazer terapias, que ela por si só teve que aprender a lidar com as dificuldades e como se sobressair, como viver, né, no mundo. Muita dificuldade, ela ter que se virar em tudo e não ter ajuda de ninguém. E se achar estranha, né? Se achar meio que fora d'água, né? De não entender os conceitos, de não entender, às vezes, duplo sentido, conceitos morais ou sociais. Então, de ser aquela pessoa mesmo sem noção. Então, assim, hoje a gente tem essa possibilidade da identificação, até mesmo os pediatras estão fazendo essa triagem de mandar para o neuro avaliar ou não, e também de acesso às terapias, que antigamente era muito difícil. Há um preconceito da sociedade? Acho que hoje já melhorou demais. Hoje melhorou já tem inclusão, muito. Né? Já tem nas escolas. Então, por exemplo, tem crianças com autismo que não precisam de professor de apoio, que não precisam de assistente terapêutico em sala de aula, ou seja, só a professora regular ou a professora assistente consegue. Ele consegue acompanhar a turma, consegue fazer prova junto com os colegas, consegue interagir. Então, ou seja, consegue ter uma vida normal. Aí você fala do nível 1 ao nível 2? Exato. E o nível 3, como que a gente faz? Ele estuda até em escola regular, mas ele vai precisar de um professor de apoio para dar atenção individualizada para ele, de provas adaptadas, e ele vai se desenvolvendo e vai passando de ano para poder ficar igual aos pares dele, para a interação social acontecer e isso ajudar no desenvolvimento dele. Comentário. Então, é necessário que a pessoa ou a criança, o indivíduo que tem autismo, pratique a terapia, participe de terapias. Sim, com certeza. Porque senão acaba sendo diferente, aliás, as consequências vão ser outras, né? Faz toda a diferença, porque na terapia a gente vai fazer, vai elaborar programas através de questionários que nós temos, a gente vai tirar como linha de base o que é necessário ser trabalhado com essa criança. Então, ele é individualizado. Então, para aquela criança, a gente vai traçar um plano terapêutico, programas especializados e vamos trabalhando. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, a gente vai mudando os repertórios. Então, eu tenho crianças que estão comigo há 9 anos, há 7 anos, e que nós vamos mudando. Então, e o que eu quero deixar, assim, muito exposto, é que o quanto é necessário a gente frustrar as pessoas, seja ela com TEA, com TDAH, crianças com desenvolvimento típico, porque senão, às vezes a gente recebe uma crítica no ensino médio, não sabe lidar, e aí não tem o que a gente chama na psicologia de resiliência. Então, independente de um CID... sim e não. Exato, independente de um CID, independente de, assim, a gente é vida normal. Vida normal. A gente vai observando e aí a gente vai lidando, então não tem que ter diferença. A outra coisa que eu quero te perguntar é se a pessoa tem condição, ela tem um acesso a uma terapia. Sim. Como as pessoas que não têm condições estão lidando com isso hoje? Porque na rede pública, eu não ouço falar que tem terapia para alunos. Não sei. Eu não ouço dessa parte. Como que essas pessoas estão sendo atendidas? Ou o que elas devem fazer, o que procurar? Tá. Tem a APAE, né? A pestalose. Geralmente, algumas universidades também têm alunos, né, no último ano da faculdade. Que tem esse trabalho? Não. Depende, né? Não, eu digo a terapia. A pestalose e a APAE. Acho que são os centros mais especializados para o SUS. Tá. E lá na clínica, a gente também faz um serviço social. A gente tem alunos, né, de universidades que estão no último ano da faculdade de psicologia. E aí eu faço estágio supervisionado, eu sou supervisora deles uma vez na semana. E a gente atende, cada aluno meu tem 6 pacientes. Então a gente atende um volume grande de pessoas. Bacana.
Aí a cada ano Qual troca. que é a média de atendimento de vocês? Por semana, social ou convênio particular Tudo. e tudo? Uma faixa de 1.200, 1.300 atendimentos por semana. Por semana? Por semana. É uma sociedade grande, gente. É grande. A parcela E lá grande. tem autistas, crianças ou pessoas com déficit de atenção, vestibulando, adulto, pais, porque é importante a gente fazer essa psicoeducação com os pais, orientar. Para ele aprender a lidar, porque não adianta. Se não... E dar um suporte. Porque quando a gente pensa numa carga horária de um autista, tem crianças que fazem 10 horas por semana na clínica de terapia. Então, imagina hoje você dispor da sua agenda de 10 horas para acompanhar seu filho ou seu neto na terapia. É muita coisa. Então, é você deixar muito de lado a sua vida e ter que remanejar o seu trabalho, várias coisas que você faz no dia a dia, para levar na terapia. Então, para os pais, é muito impactante. Larissa, outra coisa, as pessoas, até o Paulo estava assim, pergunta isso. As pessoas de fora, às vezes, não sabem como lidar quando encontram um indivíduo que tem autismo. Uhum. O que essa pessoa, como que as pessoas têm que agir? Eu estou numa casa onde tem uma pessoa e olha, é o fulano. Como que eu vou agir? Eu estou numa festa e tem lá uma mesa com uma família que tem um autista. E às vezes a pergunta é como que a pessoa de fora tem que aprender a agir com essas pessoas? Normal, como se tivesse uma criança típica. Chega lá, oi. Cumprimentar, às vezes não precisa tocar na criança, perguntar o nome. Eu acho que tem, entendeu? E aí, se então... a criança dá os braços, a gente tem que ir sentindo, sabe aquela coisa assim, que você vê a reciprocidade do indivíduo? Se ela sorri, você sorri, pergunta como que tá, pergunta se quer ir até a mesa do bolo, se quer ir cantar parabéns junto, interagir, porque é isso que ele gosta. O que difere é que às vezes ele vai ter um interesse restrito para uma determinada coisa. Então, por exemplo, a gente gosta de balão numa festa, às vezes ele vai gostar de uma lembrancinha, de um item da lembrancinha e vai focar naquilo. E não tem problema nenhum com isso. E as outras crianças já vão interagindo com elas também. O bom de criança é isso, é que uma vai puxando a outra. Então, às vezes, ela precisa dessa mediação, precisa que leve para poder brincar, faça essa ajuda, a princípio, parcial, para poder interagir nas brincadeiras. Então, tem crianças que hoje são tão estimuladas que, dependendo, tem até um desenvolvimento acima do esperado e que se a mãe e o pai não contam que está no espectro, que está fazendo tratamento, a pessoa nem perceberia. Mas aí eu te pergunto, essa criança vai se tornar um jovem ou um adulto, então seria mais difícil nesse período do que quando criança? Porque a criança não percebe uma porção de coisa, ela releva um monte de coisa, mas você já para jovem, adulto, você já sabe, você já tem uma definição, o autista tem uma definição de que ele tem o déficit e que, às vezes, ele saber lidar com isso. A gente explica para todos. Qual que é a fase mais difícil? A criança, o adolescente ou o adulto? Na verdade, eu acho que é o pré-adolescente, lá pelos 10, 11 anos, que começa a se descobrir, a interagir. Então, a gente tem que ir lidando. Igual um adolescente típico vai tendo várias descobertas, com desenvolvimento atípico também. Então, a gente vai esperando as demandas acontecerem, até para a gente poder, para não antecipar algo que às vezes nem vai acontecer. Então, espera se interessar pelo sexo oposto, ou até algum conflito na escola, para depois a gente ir mediando aquilo que aconteceu, tipo focal mesmo, em psicoterapia. Como pode surgir essa dúvida com meu filho? Ele é muito agitado? Ele é hiperativo? Ou ele é muito calmo? Tá. Como é que eu vou... Qual o sintoma? Qual a característica que eu posso achar assim? Não, eu acho que eu vou levar para tirar minha dúvida. A partir de 1 ano de idade, a criança... O que a gente tem que saber? O que uma criança a partir de 1 ano de idade já faz? A criança, a partir de 1 ano de idade, ela já começa a imitar, ela já começa a atentar ao nome, quando você chama ela já olha, ela já mantém um contato visual, ela já balbucia, ela começa já a imitar sons de animais. Quando você entrega um brinquedo para ela, por exemplo, de chacoalhar, ela já faz uma imitação. Então, ela tem uma interação com você, ela brinca funcionalmente com aquele brinquedo. Então, ela interage, ela segue regras. Então, a criança que ela é muito agitada, que ela não para
para quieta, que você chama, ela não atenta, que você mostra um brinquedo, ela não se interessa, que você entrega um carrinho, ao invés de ela brincar com o carrinho de forma funcional, ela vira e brinca com as rodinhas, que é uma maneira disfuncional. Ou seja, quando você começa a ver que não está fazendo coisas que uma criança deveria estar fazendo, e um atraso de linguagem, movimento repetitivo sem função, barulho sem funções, que se chama hoje de ecolalia, são sinais de alertas que a gente deve procurar uma ajuda do tipo, algo não está dentro do esperado. Vamos trabalhar isso, porque dependendo, não está nem no espectro. Às vezes é um atraso de linguagem, ou precisa ser trabalhada a imitação, que age ali em poucas sessões, já dá alta. E outra coisa, já que tem algum atraso, já vai estar ajudando a criança de qualquer forma. Exato, e não tem efeito colateral nenhum. E para a gente finalizando, nós entramos numa etapa assim, muito bacana, né, de inclusão, de ter, eu acho que quebrar, acho que o preconceito de eu posso procurar um psicólogo, eu posso procurar um psiquiatra, eu posso... como que você hoje resume a que nível nós estamos? Nós estamos muito evoluídos. Ai, que bom. E graças a Deus, a gente tem hoje acesso, tanto na rede pública quanto na rede privada e também em relação a operadores de saúde, um acesso com profissionais capacitados, porque hoje a gente tem mais acesso a congresso, a gente tem mais assuntos específicos da área, então antes era muito generalista. Então antigamente o que a gente falava, não, cada criança tem seu tempo, coloca na escola que vai resolver, não, relaxa, que até 4 anos ele vai falar. Então, hoje em dia, já se sabe coisas que antes já não dava total importância. Especializou mais. Tipo assim, o ortopedista do braço, da perna, exato, da cabeça. Então, ele sabe, né, minuciosamente aquilo. Então, é muito mais fácil. E outra, hoje em dia a gente tem rede social, que a gente pode entrar e olhar, a gente tirar as dúvidas. Tem YouTube, tem tantas coisas, a internet veio para poder... A informação, né? Tá na mão, tá né? na mão. Tá na mão. Eu acho que a informação está na mão para todo mundo. Mas é muito bom saber dessa evolução, assim, para a gente passar que realmente a maior parte da população não passa por isso. Mas é bom saber que existe essa evolução na nossa sociedade, e a sociedade tem que evoluir junto. Exato. Né? Então, eu acho que o mais importante é a sociedade evoluir junto, tanto no caso da depressão, como acho que um dos primeiros a serem tratados assim, com a sociedade foi muito a síndrome de Down. Né? Assim, houve um grande avanço da sociedade com relação à síndrome de Down. E, é claro, as outras coisas vão junto, mas ficou aquele como o destaque. E eu vejo nesses últimos anos muito a gente falar sobre o autismo. Levaram para as novelas, levaram para a televisão, levaram os casos para contar o dia a dia, artistas, tal. Então eu acho isso super interessante. Criaram séries, né? Filmes, né? Então assim abordaram de uma maneira muito grande, né? Eu acho que quebra, e é sempre bom porque eu acho que quebra barreiras, quebra preconceitos, né? Porque a pessoa já vai com leva um monte de dificuldade, né? Porque você precisa de uma atenção especial, a família tem que dar uma atenção especial, e todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo tem uma vida secular, todo mundo precisa trabalhar, né? Então assim, e eu acho que deixa mais leve para toda a sociedade que passa por isso, com ser só um caso a mais, né, de aconteceu ali no meu vizinho, mas a gente continua junto e eu acho que a gente tem que dar força um para o outro. Eu acho que hoje nós estamos mais para esse caminho, né? Eu acho que o grande tchan do negócio é a gente saber lidar, porque tudo que a gente desconhece, a gente tem medo. Por isso que a gente fala assim, chegou, e aí, o que eu vou fazer com essa criança, né? Aonde que eu vou colocar ela? Eu acho que essa é a maior pergunta. Então, é a gente tratar com naturalidade e vai sentindo, igual a gente faz com toda criança. Ou com todo adolescente. Então, tem adolescente que chega, que só fica no celular, tem outro que já interage. Então, é a gente, com a nossa habilidade social, a gente vai sentindo como é que tá ali a situação. Doutora Larissa Martins Ferreira, entre nós. E é muito bom dividir isso com você, porque a gente aprende a saber que nós podemos ser até diferentes. Mas, na verdade, diante de Deus, nós somos todos iguais, sonhamos iguais, queremos as mesmas coisas para os nossos filhos. Por isso que o Entre Nós traz mulheres especiais aqui, para esclarecer para você, para eu aprender junto, para a gente crescer uma sociedade melhor. Eu quero te agradecer. Foi
tão maravilhoso ter você aqui. Eu também adorei. Pode me chamar sempre. Eu adorei, adorei, adorei. Você é linda, maravilhosa, deixou todo mundo à vontade, então quero ter você sempre por aqui. Ai, pode me chamar que eu venho. Beijo, gente, no coração.